Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Então, vamos ver o que precisamos para a aula de hoje? Vejam se está tudo certinho aí com vocês. Então, precisamos da folha de atividades com o texto da unidade 11, que tem o tema ali Independência do Brasil, e o material de vocês, caderno, lápis, borracha, como sempre. Tá tudo certinho? Então, vamos para os nossos objetivos. Nossos objetivos de hoje são identificar o assunto principal do texto Independência do Brasil e descobrir o significado das palavras independência, abaixo-assinado, corte, proclame, raiava e horizonte utilizando o dicionário. Vamos lá então. Era uma vez um país maravilhoso onde cantavam muitos e muitos sabiás. Agora não são tantos assim, mas o país ainda é maravilhoso. Que país será esse? Vocês lembram de algo que falava das sabiás? Que nós vimos lá mais no início do ano, um poema? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Vocês lembram deste poema? Da canção do exílio? De que terra o poeta falava quando ele estava distante, quando ele estava lá em Portugal? Isso mesmo, né? Do Brasil. Então, né? Era uma vez um país maravilhoso, onde tinha muitos sabiás. Hoje a gente já sabe, né, que não há tantas aves assim, como nós vimos nas nossas aulas. Nas últimas, né, nós falamos um pouquinho sobre os animais em extinção, sobre as árvores que também estão, né, com perigo de extinção. Mas esse nosso país ainda continua maravilhoso, porque ele tem uma imensidade, né, de coisas bonitas. Pessoas, as matas, os animais, as aves, né, toda a cultura do povo. Então, esse nosso país ainda é maravilhoso. E tomara que continue maravilhoso assim por muito tempo. Então, hoje a gente vai, né, aprender um pouquinho mais sobre a história aí do nosso país, tá? Vamos então ler o texto junto com a professora? Então, vocês têm ele aí na folha de vocês ou podem acompanhar na tela com a professora. Independência do Brasil. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal para morar no Brasil com sua família. Este príncipe era chamado de Pedrinho. Ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedrinho permanecesse aqui. O povo clamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro!" Olha só, né? Então a família teve que sair do Brasil e voltar para Portugal, que era a sua terra de origem. Mas o povo gritava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro!" O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico." Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram sua primeira vitória. Viva! Viva! Olha o desenho do Dom Pedro ali, né? Falando que se fosse para o bem de todos, ele ficava. O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro José Bonifácio e disse: "José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal."
Olha, essa é a princesa Leopoldina, e ali ela conversando com o conselheiro. Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido. Peça que proclame a independência do Brasil imediatamente. A princesa, mais que depressa, escreveu uma carta e mandou o mensageiro entregar para Pedro. Vá rápido, encontre o príncipe Pedro e entregue esta carta a ele. Olha aí a carta, né? Então ela manda uma carta lá para o Pedro. O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com sua cavalaria. Vossa Alteza, eis uma mensagem da princesa Dona Leopoldina. Ao ler a mensagem, Pedro disse aos soldados: Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiros. A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morremos por ele. Independência ou morte. Olha o Dom Pedro ali. Todos os soldados gritaram em um só coro: Independência! A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. Então, olha só, esse texto, né, é a autora ali, a Bernadette Sena de Santana. E vejam que ele é um texto, né, que traz um pouquinho da história do Brasil, narrado, né, contado de uma forma diferente. Ele está na forma de um conto, só que um conto, não um conto de fadas, não um conto de assombração, né, mas um conto baseado aí em fatos reais, na história do nosso país. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Qual é o assunto tratado no texto? Sobre o que esse texto nos fala? Muito bem, sobre a independência do Brasil, isso mesmo. E o que a gente sabe sobre a independência? O que você sabe sobre a independência do Brasil? O que você já ouviu falar sobre a independência do Brasil? Isso mesmo, ela é comemorada, isso, no dia 7 de setembro. Então, sempre, né, no dia 7 de setembro, a gente lembra o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil. Mas vocês sabem em que ano ela aconteceu? Qual ano aconteceu a independência do Brasil? Tem alguém que sabe? Vocês já viram isso na aula de história? Isso mesmo, em 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Agora, me diz uma coisa, o que significa o termo independência? O que significa esta palavra? Isso mesmo, né? A independência do Brasil é quando o Brasil fica livre de Portugal. Mas qual é o significado da palavra independência? O que será que o dicionário nos fala sobre a independência? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui? Então, a professora já conversou com vocês sobre o dicionário, tá? E a gente já viu que no dicionário a gente precisa procurar a palavra pelo quê? Isso mesmo, pela letra inicial. Então, se nós vamos procurar a palavra independência, que letra que nós temos que procurar aqui? Isso, a letra I por primeiro e depois letra N. Esse dicionário que a professora já trouxe aqui para vocês verem, ele tem as letrinhas aqui do lado. Então, fica mais fácil da gente achar, né? Mas tem dicionários que não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que folhear o dicionário e achar a letra I. A professora já deixou marcadinho aqui onde está o I para ficar mais fácil, porque às vezes a gente demora e não tem problema a gente demorar procurar no dicionário, mas a gente tem que saber a ordem alfabética para ver mais ou menos onde é que está, né? Eu sei que o I não vai estar lá no final, né? Então não vou lá no final. Sei que não vai estar no comecinho, sei que vai estar mais no meio, porque ela é uma letra que está no meio do alfabeto ali, né? Do início, né, mais para o meio. Então, a gente procura, né, vai lá, achou a letra I, vou procurando, então, né, pela segunda letra. Vou achar independência. A professora achou aqui, vai ler para vocês. Olha só, né, independência.
liberdade, autonomia. Então, o dicionário nos traz essa definição, esse conceito de independência. Então, olha lá, né? No dicionário está assim: independência, liberdade, autonomia. Então, como vocês falaram, né? O que significa independência? O Brasil se tornou independente, se tornou livre de Portugal, né? Autônomo. O que é autônomo? É quando você faz, né, auto, né, de você. Você faz sozinho, sem precisar do outro do seu lado, sem depender do outro. Então, né, essa independência é quando o Brasil teve essa liberdade de Portugal, ficou autônomo, ficou livre de Portugal. Vamos continuar conversando um pouquinho então sobre isso aqui, independência, né? Nós temos um hino da independência. Você já ouviu o hino da independência? Com certeza já. Você está lembrado dele? Lembra de alguma parte dele? A professora trouxe aqui o refrão, né? Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Né? Então, aqui nós temos um refrão do hino da independência. Né? Brava, gente, vejam que ali está brava. Esse brava não é o braba de ficar com raiva, né? Esse brava é de bravura, de valentia, né? Então o autor do hino, ele fala, né? Gente valente, né? Povo valente. Longe vá, temor serviu, ou manda para longe esse medo de servidão, né? Que o povo tinha que servir ali a Portugal, né? Então manda para longe isso. Ou ficamos livres ou morremos pelo Brasil. Então, quando o autor, o poeta Evaristo Veiga, escreveu este poema, a independência do Brasil ainda não tinha acontecido. Ele escreveu algum tempo antes. Ele era um poeta, era um jornalista e o povo naquela época estava assim, né, com muita vontade que o país ficasse livre. Então ele escreve o hino da independência, né, que naquela época ele colocou o nome de um hino constitucionalista. Né, então ele tinha esse desejo. E o hino ficou conhecido entre as pessoas ali da corte, né, ele foi até musicado por um maestro, mas quando Dom Pedro proclamou a independência, aí ele ganhou algo novo. Vocês sabem, então a professora já contou o poeta que fez aí, né, a letra do hino, que fez o poema do hino da independência. E quem será que fez a música? Vocês sabem? Então vou contar para vocês. A música foi composta por Dom Pedro I. Então, primeiro, né, teve um outro compositor, um outro maestro que colocou essa musicalidade, essa melodia, né, a forma que a gente canta no poema. E depois, né, da proclamação aí da independência, Dom Pedro pegou o hino porque ele gostava muito da letra, inclusive ele até falou que a letra era dele, né? O poeta lá, o Evaristo, teve que brigar durante um bom tempo para ele ser reconhecido o verdadeiro autor da letra. Então ele fez a letra e depois, né, essa melodia que a gente canta da forma que a gente canta até hoje, foi feita por Dom Pedro I, porque ele gostava muito de música, né? Ele fazia aula de música. E vocês sabem o nome completo de Dom Pedro? O nome dele é um nomão, né? Um palavrão de comprido que é. Então olha só o nome dele aqui, ó. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Dá até uma canseira da gente ler. A gente lê, chega aqui no final, não lembra mais, né? Então, naquela época, os nomes, eles traziam consigo a história da família da pessoa. Né? Então, e como ele era, né, alguém de uma família real, né, filho da família real, ele carregava no nome dele um pouco da história. Então, por exemplo, ali, ó, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João.
João era o nome do pai dele, né? O rei Dom João, que era o rei de Portugal. Então ele trazia o nome do pai junto com ele. Carlos, em homenagem à sua mãe, Carlota Joaquina. Então o Carlos vem do nome da mãe. Miguel, Rafael, era, né, a devoção que eles tinham aos anjos da guarda, né? Então 2 nomes de anjos aí. E o Bragança e Bourbon são como os nossos sobrenomes hoje. Então Bragança era o nome, né, da família real portuguesa. Então como se fosse o sobrenome ali da família real portuguesa. E Bourbon era da mãe da Carlota Joaquina, que era espanhola, então era o nome, né, da família real espanhola. Então veja como era carregado de significado, de história o nome. Assim como nós temos o nosso nome, carregamos o sobrenome, né, da nossa família. Então lá era um pouquinho mais comprido, né, mas fazia parte da história e da tradição do povo. O povo brasileiro gostava muito dele. Dele quem? Isso, do Pedro, né? Do Pedrinho que falava lá na história. Então, do Dom Pedro. Por isso, quando a sua família teve que regressar para Portugal. O que será que é esse regressar para Portugal? Então, a família tinha vindo de Portugal para o Brasil. Ela tinha que regressar para Portugal. Isso mesmo, ela tinha que voltar para Portugal. Então, quando a família teve que voltar para Portugal, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedrinho permanecesse aqui. O que será que significa a palavra abaixo-assinado? Então, também, né, a gente vai procurar no dicionário com um detalhe, ó, abaixo-assinado. Abaixo começa com qual letra? A. Então eu sei que vai estar aqui bem no comecinho, porque olha, primeira letra A, segunda letra B. São as 2 primeiras letras do alfabeto. Então vai estar logo no início, né? Então quando a gente pega aqui a letra A, ó, a gente vira aqui a primeira folha, já vou achar a palavra abaixo-assinado. Vamos ver o que está escrito lá então? Olha lá, abaixo-assinado, requerimento, petição. Então, o que é um requerimento? Uma petição feita por várias pessoas. Então, olha lá. O abaixo-assinado, ele era um pedido para que Dom Pedro ficasse aqui. E hoje ainda se faz abaixo-assinado quando as pessoas querem muito alguma coisa, elas colhem, né, procuram várias assinaturas para conseguirem aquilo que elas querem. Então, o abaixo-assinado, ele tem, né, em cima o pedido, o que se está pedindo, e aí tem a lista das pessoas que vão assinando e do lado vai colocando ali o número do documento, né, para ver que essa pessoa existe, porque senão, né, podia se inventar aí a assinatura de várias pessoas. Então, o povo fez esse requerimento pedindo para que Dom Pedro ficasse. Qual que foi a resposta de Dom Pedro para o povo, lembram? Isso mesmo, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico, né? A gente viu que isso que estava escrito lá no texto. E ele fala, então, felicidade geral da nação. Que nação era essa? Isso mesmo, o nosso país, o Brasil, né? Então, nação, né? A palavra nação, a palavra significa ali país, né? Aquele lugar ali. E, né, Dom Pedro, então, quando ele fala que ficava aqui, esse dia até ficou conhecido como Dia do Fico. Né? Foi um dia importante para as pessoas e para o país. Mas a gente viu ali na história que o tempo passou e um dia chegou uma carta lá, né? E a dona Leopoldina, que era quem estava naquele momento ali governando o país, porque Dom Pedro tinha saído pelo país para, né, ver como é que estava e tal, ela recebeu uma carta e ela chama o conselheiro. E ela fala, né, José, a corte portuguesa. Vejam, corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para o Brasil. O que é essa corte portuguesa? Então, se nós formos ler essa palavra sozinha, a gente, né, pode ler como corte. E se a gente for procurar aqui no dicionário, a gente vai ver ali na letra C, que onde tem a palavra, a gente vai achar 2 palavras. Vai achar corte, onde a gente vê a palavra ali com o acento
agudo, não na palavra, mas do ladinho. A professora já vai mostrar lá na tela para vocês. E o corte que a professora está falando agora. Então, o corte é o quê? Cortar alguma coisa, né? Um corte. Cortou. E corte portuguesa era o quê? Olha aqui o que a professora falou. Lá no dicionário vai estar assim, né? Com o acentinho ali circunflexo para nos dar a dica de que a gente tem que ler como corte e não como corte. Então, corte, residência do rei, pessoas que frequentam a moradia do rei, né? Então, as pessoas que convivem ali com o rei queriam a volta de Dom Pedro. Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. Alteza, escreva uma mensagem ao vosso marido. Peça que proclame a independência do Brasil imediatamente. Vejam que aqui, ó, Alteza é uma forma de tratamento, né? Como se trata ali as pessoas da família real, né? Alteza, né? Então, peça que proclame a independência do Brasil. O que é esse proclamar a independência? Isso mesmo, é dizer, né, que o Brasil está livre. Então, a gente não vai achar a palavra proclame no dicionário, porque é um verbo. A gente vai achar proclamar. Então, proclamar, anunciar em público em voz alta. Essa é a definição, né, da palavra ali, proclame. Então, proclame é o quê? Anuncie em público a independência do Brasil. Né? E foi isso que Dom Pedro fez. Qual frase termina o texto? Qual que é a frase ali que está no final do texto ali? Qual que é o último parágrafo? Isso mesmo, a partir daquele dia raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. Então, a partir daquele dia, né, raiava. Então, quando a escritora fala, né, raiava, o que ela quer dizer, né? Então, se a gente for procurar no dicionário a palavra raiava, nós também não vamos encontrar raiava, nós vamos encontrar o verbo, tá? Nós vamos encontrar raiar. Então, raiar, brilhar, surgir, começar a aparecer. Então, a partir daquele dia, surgia a liberdade, né? A liberdade aparecia, a liberdade brilhava no horizonte do Brasil. Então, quando a gente fala linha horizontal, né, a gente fala que é uma linha assim deitada. Então, o horizonte aqui, né, ele está como uma perspectiva, futuro, linha que termina o céu de um quadro. Se a gente for procurar no dicionário, a gente vai achar essas e mais algumas definições, tá, de horizonte. Mas o que ela queria dizer com isso? Esse trecho, ela copiou, ela emprestou ali as palavras no hino da independência. Então, nós temos um trechinho lá do hino, o início do hino, né, que fala: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Né? Então, o que significa esse trecho do hino e que a autora do texto emprestou as palavras ali, raiava no horizonte do Brasil? Então, olha, já podeis da pátria, filhos. Então, o que o autor, né, do hino, o poeta, quis dizer com isso? Então, filhos da pátria. Quem são os filhos da pátria? Qual pátria que está se falando? Isso mesmo, do Brasil. E esses filhos da pátria, então, são os brasileiros, são o povo do Brasil. Então, povo brasileiro, vocês já podem, né? Já podem o quê? Ver contente a mãe gentil. Quem é a mãe gentil? A pátria, né? O Brasil. Então, vocês já podem ver aí o país feliz, por quê? Porque já raiou a liberdade. Então, ó, brasileiros, vocês já podem ver contente a pátria. Já raiou a liberdade. Então, o poeta, ele escreve, ele usa o raiou como raios de sol, né? Então, já apareceu a liberdade no céu. O sol está raiando, a liberdade está raiando, assim como os raios do sol, né? No horizonte do Brasil. Então, né, a escritora aproveita alguns versos do poema para demonstrar, né, essa força da independência naquela época. Então, agora a gente vai registrar no caderno algumas das palavras que a professora olhou ali no dicionário. Então, todas as palavras que a professora comentou ali com vocês, a professora procurou antes no dicionário. Aqui na aula, né, a professora procurou 3 com vocês. Quais que foram as que a professora procurou aqui? Independência, qual a outra?
Vocês lembram? Abaixo-assinado e corte, né? Então são essas 3 palavras que vocês vão deixar registrado aí no caderno de vocês, para vocês terem a definição conforme o dicionário, tá bom? Então, para essa atividade, vocês vão ter 6 minutos, tá?
Pronto, pessoal? Ótimo! Então, vamos agora para mais uma atividade. Interpretação do texto. Então, nós temos 3 questões aqui, ó. Qual é o assunto principal do texto? Onde o príncipe estava quando recebeu a carta de sua esposa? E por que era importante o Brasil ficar independente de Portugal? Então, 9 minutinhos. Copia e responde para nós fazermos a correção.
Ótimo! Então, vamos fazer a correção. Qual é o assunto principal do texto? Isso mesmo, o tema lá, o título já está contando. Independência do Brasil. Muito bem. Agora, onde o príncipe estava quando recebeu a carta de sua esposa, da princesa Leopoldina? Isso, ele estava perto do Riacho Ipiranga, né? Às margens do Riacho Ipiranga. Agora, e essa questão aqui? Essa não tinha muito no texto lá, vocês tinham que pensar um pouquinho. Por que era importante o Brasil ficar independente de Portugal? Isso mesmo, né? Para ele ficar livre, para não ser explorado. Muito bem. Então, né, uma das respostas pode ser assim, ó, para ficar livre de Portugal e não ser mais explorado. Tá? Ótimo, muito bem. Agora, vamos ver se nós atingimos os objetivos da aula de hoje, que eram identificar o assunto principal do texto, identificamos, vocês colocaram ali, e descobrir o significado das palavras independência, abaixo-assinado, corte, proclame, raiava e horizonte, utilizando o dicionário. Também, né, procuramos e descobrimos. Vocês têm uma tarefa, que é fazer uma frase usando a palavra nação e a palavra independência. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau! Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Geografia. Bom dia, alunos e alunas! Chega mais para mais uma aula de Geografia. Já pode separar aí seu caderno, seu estojo e vem comigo descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. Como tema, nós teremos relação entre os elementos da natureza. E o nosso objetivo será identificar quais são os elementos da natureza e suas interligações e características. Agora me conta, elementos da natureza, você sabe quais são? Sabe me dizer algum exemplo de elemento da natureza? Vamos pensar lá, as árvores, será que elas são elementos da natureza? Vamos pensar aqui, o solo, será que ele é elemento da natureza? Ah, eu já vou responder a todas essas dúvidas, já vamos descobrir se é isso mesmo. Primeiramente, eu vou convidar vocês para montar comigo um jogo de quebra-cabeça. Quem aí de casa gosta desse jogo? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, está bem? Então, vamos para o jogo. Então, olha só, crianças, aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça e nós vamos compor uma imagem aqui e nessa imagem irá aparecer aí alguns dos elementos da natureza para nós identificarmos. Então, eu vou precisar aí da ajuda de você de casa para construir esse quebra-cabeça, para montar ele. Eu tenho assim quando as peças são irregulares, eu tenho assim uma dica, uma mania. Eu gosto de começar pela peça maior. Então, deixa eu ver aqui, olha, eu tô achando que essa peça aqui é uma das maiores, então eu vou começar por ela. Vou centralizar ela aqui para ficar melhor, para a gente ver. E vamos tentar identificar, olha, observem que a imagem é clara, né? Tem um pouco de azul e para baixo é mais escura. Onde será, que peça será que eu tenho que vai dar certo? Aqui tem verde, verde, verde. As mais escuras são essas aqui. Ah, olha, ficou bem fácil, né? Nossa, a professora colocou quase na mira ali. Olha, encaixou. Já temos aqui um início da nossa imagem. Já está aparecendo aqui ser uma montanha, estão vendo? Aqui parece ser nuvens, o céu. Bom, vamos então continuar montando essa imagem. Olha, essa aqui me chamou a atenção também, tem o que parece ser um animal, estão vendo? Já vamos descobrir qual animal é ali. Então vamos tentar aqui, olha, já que aqui tem céu, vamos tentar ver se encaixa aqui em cima. Olha, está faltando mais uma peça aqui, triangular pelo visto. Vamos tentar essa com azul? Olha só, encaixou e aqui encaixou.
Então, olha, já apareceram ali algumas montanhas e o céu com algumas nuvens. Então, vamos montar o restante das peças. Me ajuda aí de casa, onde você acha que encaixa essa peça aqui? Será que aqui dá certo? Não, né? Olha, não vai dar certo. E aqui, será que esse triângulo encaixa aqui? As cores estão parecidas. Olha, pessoal, eu acho que encaixou, né? Vamos terminar aí o quebra-cabeça para a gente ter certeza. Conseguem identificar aqui que tem algo marrom, parece ser um animal? E aqui também. Então, ali já vai ser outra cor, vai ser branco. Então, acho que eu vou tentar essa peça aqui, deixa eu tirar ela do ladinho e tentar encaixar. Olha, ela mesma. Agora, a gente já consegue observar que é um cavalo, e o cavalo, o que ele está fazendo ali? Está pastando, né? Está se alimentando esse gramadinho, esse campo aqui, né? Então, já conseguimos identificar mais alguns elementos da natureza nesta imagem. Vamos continuar montando. Deixa eu ver aqui, não vai dar certo. Talvez esta aqui. Olha só, conseguimos. E, por último, para encerrar aqui a montagem do nosso quebra-cabeça, essa imagem. Então, formamos aqui algumas montanhas, o céu está claro, né, azulzinho. Tentem identificar aí de casa que tem um cavalo se alimentando aqui, mais alguns aqui, então alguns animais. Aqui no chão temos uma vegetação bem rasteira, né, um campinho. E aqui não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não é uma montanha, não é continuação da montanha, aqui é reflexo da montanha. Ele está refletindo em um lago, está refletindo na água. Então vamos identificar juntos agora os elementos da natureza que estão aparecendo no nosso quebra-cabeça. Então nós temos lá, a primeira parte que nós montamos aqui foram as montanhas, né? E as montanhas nós sabemos que fazem parte do relevo, né? Que são aí as diferentes formações que nós temos no nosso solo. Então aqui tem essa parte da montanha que faz parte do relevo. Os cavalos vão estar ali numa região que parece ser mais retinha, a gente pode dizer que ela é mais plana, né? As montanhas estão ao fundo, é o que a gente consegue observar nessa imagem. Já a água, né? Na geografia, a responsável lá pelo estudo das águas é a hidrografia. Então, vamos colocar aqui em cima desse reflexo que está aparecendo no lago aqui, que os cavalos estão próximos, vamos colocar a hidrografia, outro elemento que a gente consegue identificar nesta imagem. E também vamos identificar aqui nessa vegetação que aparece, né, a vegetação como também sendo um elemento da natureza. E outro elemento que nós podemos identificar nessa imagem é o clima. Eu vou colocar ele aqui no céu, próximo às montanhas, porque a gente consegue observar que as montanhas ali estão mais claras, então elas estão cobertas com gelo, um clima mais frio, não é mesmo? Ao mesmo tempo que esse céu está azul, está limpo. Então a gente consegue identificar esses 4 elementos da natureza nessa imagem: a vegetação, hidrografia, relevo e clima. E vocês vão observar durante a aula de hoje que todos esses elementos estão interligados. É como se eles trabalhassem todos juntos para conseguir fazer a natureza funcionar perfeitamente. Então, agora que nós já sabemos quais são os elementos da natureza que iremos estudar hoje, eu convido vocês a voltar aqui para a telinha comigo para dar continuidade na nossa aula. Então, pessoal, vamos continuando aqui. Agora que nós já sabemos, né, quais são os elementos da natureza que nós iremos observar hoje. A natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem a sua importância. Esse conjunto de elementos chamamos de biosfera. Então, nós iremos observar na aula de hoje que esses elementos estão todos interligados.
eles influenciam uns nos outros, igualzinho uma máquina, igualzinho um carro. O carro, para funcionar, ele precisa lá do motor, né? O motor precisa do combustível, precisa também do motorista. Então, não é um carro apenas que vai sair andando sozinho. Na natureza é a mesma coisa. Vários sistemas precisam estar funcionando bem para que essa máquina incrível que é a natureza também possa aí garantir a sobrevivência dos animais, das pessoas, da vegetação e tudo mais. Continuando então, agora vamos ver o que é biosfera. A biosfera é constituída por uma série de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida. Então, a biosfera que abriga todos esses elementos que irão aí estar interligados. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês observarem. Olhem só, nós temos ali um pinguim e um urso polar e mais ao lado ali temos um dromedário. Olhem só as diferenças entre essas duas imagens. Atentem-se ao relevo, se vocês conseguirem observar nas imagens, a vegetação, se for possível observar, a diferença entre os animais, né? A cobertura da pele deles ali, o tipo do pelo, as penas no caso do pinguim, não é mesmo? Observem essas imagens e os elementos da natureza que fazem parte delas. Agora respondam aqui para a professora. Será que se nós trocássemos esses animais de lugar ali, eles iriam sobreviver? Será que eles iriam conseguir se adaptar facilmente? Imagina o dromedário que é acostumado com um clima bem mais seco, mais quente. Será que ele ia sobreviver facilmente no gelo, na neve, no frio? Mesma coisa o urso e o pinguim. Será que eles conseguiriam sobreviver num deserto? Então, vamos continuar nossa análise com essa próxima imagem aqui. Olha lá, nós temos um macaco e o tatu-bola. Esse macaco ali, ele está, a gente pode dizer que ele está ali numa floresta, não é mesmo? Estão vendo ali no fundo a imagem verde das árvores? Está lá em cima de uma árvore. E o tatu-bola, ele é um animal característico do cerrado. O cerrado, que é um lugar assim, com um clima mais seco, não é mesmo? Será que se nós trocássemos esses animais de lugar, eles iriam sobreviver? Eles iriam conseguir se adaptar facilmente? Pensa comigo, lá no cerrado as árvores são mais rasteiras, tem os galhos mais finos. Será que o macaco iria conseguir se esconder dos seus predadores? Será que ele ia conseguir ficar pulando de árvore em árvore, já que no cerrado as árvores são espaçadas? Dificilmente, não é mesmo? O tatu-bola também enfrentaria algumas dificuldades se ele mudasse o local que ele fosse sobreviver, que ele fosse viver, né? Então, vocês vão observar que cada elemento da natureza, ele tem as suas características e os animais se adaptam a essas características. Os animais também, a fauna também está de acordo com esses elementos. Para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas, é necessário que haja uma relação entre solo, sol, ar, água, temperatura, entre outros, estando esses elementos interligados. Eles estão conectados, como a professora já comentou com vocês. Um vai ajudar, vai influenciar no desenvolvimento do outro. Agora nós vamos então falar um pouquinho mais sobre cada um desses elementos da natureza e a maneira como eles se comportam e que vai influenciando e interferindo nessa organização desses sistemas. A cobertura vegetal de uma região está diretamente ligada às características do clima. Áreas mais abertas tendem a absorver mais calor, enquanto áreas com maior cobertura vegetal influenciam na umidade do ar. Então é só pensar assim. Vamos lá imaginar uma floresta. Esta floresta por exemplo, a floresta tropical, que é mais robusta, cheia de árvores, né? Ela vai ter ali uma umidade maior,
porque as folhas da árvore vão absorver toda essa luz do sol. Enquanto um lugar que não tem tanta vegetação, essa luz do sol vai direto ali para o solo e esse calor não é absorvido pela vegetação, né? Não tanto quanto em uma floresta tropical, por exemplo, e esse lugar acaba tendo ali um índice maior de calor. E também a vegetação irá influenciar contra a erosão, ela vai proteger o solo da erosão. Não vai deixar que aconteça a degradação desse solo pela chuva, pelo vento, por exemplo, e também pelo solo, vai proteger o solo. Então, outro exemplo também que nós temos da vegetação, da interferência da vegetação no clima, é pela evapotranspiração. Ou seja, aqui a professora trouxe como exemplo a floresta amazônica, né? É como se a floresta transpirasse, né? Soltasse essa umidade no ar. Essa umidade sobe e ela forma massas de ar. Essas massas de ar vão formar lá o que nós conhecemos também como os rios voadores. E esses rios voadores irão interferir no clima das regiões. Podem interferir tanto no clima ali dessa região próxima à floresta, quanto distante, quilômetros de distância, interferir nesse clima. Agora vamos ver como o clima interfere nos demais elementos da natureza. Existe uma série de fatores que influenciam o clima. Esse, por sua vez, condiciona a formação da vegetação e da fauna, e também das enchentes e vazantes dos rios. Ou seja, o clima interfere na formação da vegetação. Nós já vimos aqui em algumas aulas que temos lá, por exemplo, o Pinheiro do Paraná. O Pinheiro do Paraná é acostumado com um clima mais frio. E também vamos ter árvores que irão se desenvolver em climas mais quentes, vegetações que vão preferir climas mais quentes. Então, o clima está interferindo diretamente na formação dessa vegetação. E também ele irá interferir ali por conta das estações do ano, dos períodos de chuva, né? Ele irá interferir na formação dos rios. Os rios terão lá suas épocas de enchente, né? E terão as épocas em que o escoamento de água é menor. E a professora trouxe aqui para vocês observarem essa imagem do tucano. Então, esta ave, né, é um exemplo dessa interferência do clima na fauna também, pois o tucano, como nós sabemos, ele é um animal que prefere florestas tropicais, pois é locais onde ele vai conseguir se abrigar melhor e também se alimentar melhor. Perfeito, vamos para outro elemento da natureza. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. Em determinados casos, a hidrografia influencia no clima, maritimidade e massas de ar. E também pode moldar o relevo através do processo erosivo. Então, como a professora já comentou, né, existem lá os rios voadores. Os rios voadores são considerados aí parte da hidrografia. Eles vão fazer parte ali das massas de ar e vão interferir no clima das regiões. Vocês estão conseguindo perceber como tudo está interligado? E também, né, eles podem moldar ali o relevo, pois por onde a hidrografia, por onde os rios, por onde as águas vão passando, elas podem ir causando um processo erosivo e automaticamente vão moldando o relevo. Um exemplo bem conhecido disso é a Vila Velha, que vocês já estão, né, que vocês sempre ouvem falar aqui nas nossas aulas, então devem conhecer muito bem. A Vila Velha, a gente sabe que aconteceu por um processo natural, né? A natureza foi ali causando esse desgaste das rochas. Entre esses elementos que causaram esse desgaste está a água também. Outro elemento da natureza que nós vamos ver agora é o relevo. O relevo influencia na hidrografia à medida que dita o sentido dos cursos dos rios e forma as bacias e regiões hidrográficas. Ou seja, nós já vimos em algumas aulas aqui que o relevo que vai ditando por onde os rios, por onde as águas vão passando, não é mesmo? Normalmente lá a nascente do rio é numa região mais alta e esta água vai seguindo ali, o curso desse rio vai seguindo conforme o relevo está disposto.
Interfere também no clima, impedindo ou não a movimentação das massas de ar. Então, nós já falamos aqui sobre as massas de ar e um exemplo muito bom disso para vocês saberem é a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é esta formação aí, esse agrupamento de montanhas. E a cordilheira, ela barra a passagem das massas de ar. Então, por onde ela barra, como ela barra, o que fica para trás da Cordilheira dos Andes, por exemplo, o deserto do Atacama, vai ter uma baixa umidade, porque ela não consegue passar. Em contrapartida, essa massa de ar não consegue passar, mas então ela volta para o interior aqui do nosso continente, sendo uma das responsáveis lá pela umidade, por exemplo, no oeste do estado do Paraná. Então vocês conseguem perceber que tudo está interligado, um elemento da natureza vai influenciando e vai interferindo no outro. Então agora, como tudo está interligado, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho aqui com a professora. Pois se acontece a devastação e a poluição desses elementos da natureza, por exemplo, se acontece lá o desmatamento das árvores, será que isso vai interferir nos demais elementos da natureza? Com certeza, né, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos das consequências tanto da devastação quanto da poluição, tá? Então, primeiro vamos ver algumas consequências da devastação florestal. Deslocamento dos povos indígenas. É muito importante nós sempre lembrarmos desses povos que moram lá, né, nessas regiões, os povos preferem se reunir lá nas florestas e eles têm toda uma tradição ligada com a natureza. Quando a gente faz esse desmatamento, o que acontece? Eles precisam se deslocar e ninguém quer deixar a sua casa, ninguém quer deixar o seu território, não é mesmo? Então isso é um dos pontos negativos aí da devastação florestal. Também acontece a alteração do clima, uma vez que a vegetação lá é responsável também pela manutenção desse clima, através da evapotranspiração, que nós vimos como exemplo. Também a erosão do solo, pois a vegetação ela está protegendo ali o solo, tanto dos raios solares quanto da chuva, está dando firmeza para esse solo. Uma vez que essa vegetação é retirada, o solo fica exposto e a erosão consegue atingir ele. E também a perda da biodiversidade, ou seja, os animais acabam tendo que sair daquele local, alguns deles morrem, né? Essa devastação florestal pode acontecer tanto por meio de queimadas ou pelo próprio desmatamento. Tudo isso irá interferir na organização aí desses ecossistemas. E agora vamos ver então algumas consequências da poluição das águas. Doenças, não é mesmo? A água lá que é tão essencial para a nossa sobrevivência, se a gente acaba tomando uma água contaminada ou banhando-se em uma água contaminada, vai acabar ficando doente. Água imprópria para o consumo, né? Se a água está poluída, as pessoas não podem utilizar essa água, tanto para beber, e nós também não podemos esquecer aí das pessoas que precisam dessa água para pesca, para alimentação, e essa água acaba estando imprópria para o consumo. Poluição do solo. Pois é esse lixo que se acumula na água, ele vai se decompondo e formando um poluente ali que a gente conhece também como chorume. Esse chorume, ele penetra no solo e causa também a poluição do solo. E também, muito triste, a morte dos animais. Muitos animais lá morrem quando tem vazamento de petróleo ou também quando é jogado esgoto, lixo nos rios. Tudo isso faz com que a água vá perdendo o oxigênio, as plantas que tem no fundo do mar, dos rios, também não vão conseguindo realizar o processo de fotossíntese e todo esse sistema acaba morrendo. Eu trouxe aqui para vocês refletirem, tá? Essa imagem sobre a interligação da natureza. Então, nós temos ali um animal, a paca, né? E ela se alimenta de frutas. Quando a paca se alimenta,
essas sementinhas da fruta, elas não se decompõem na barriga dela e acabam saindo nas fezes da paca. Então, vejo na imagem ali que a paca está se alimentando de uma fruta e nas fezes dela tem a semente. E de que maneira será que a onça vai contribuir para que esse sistema funcione? Olha só que interessante, a onça ajuda as sementes a chegarem mais longe. Por quê? Porque a onça assusta a paca vai fugir da onça e então a paca agora ela vai acabar defecando, deixando, né, essas sementes da qual ela se alimentou anteriormente em outros locais e dando então vida aí a novas árvores e tudo acaba sendo um ciclo, tudo está interligado. Então agora eu vou convidar vocês para a gente retomar tudo isso que a gente aprendeu. Vamos lá? Então vamos retomar aqui quais elementos da natureza que nós vimos hoje. Nós vimos aqui a vegetação, não é mesmo? A interferência da vegetação no clima, na proteção do solo. Vimos também o relevo que pode interferir lá no curso dos rios, na hidrografia, também pode interferir nas massas de ar, ou seja, vai interferir no clima. Vimos o clima também, olha só como eles estão todos interligados, né? Deixa a professora colocar aqui a plaquinha do clima. O clima que vai interferir na formação da vegetação, na hidrografia e também, por fim, vimos a hidrografia. Olha lá a hidrografia que vai interferir na formação da vegetação, também no relevo. Então percebam aqui que todos esses elementos estão interligados. Eles dependem um do outro e o que acontece com um, a degradação de um, também vai interferir no outro. Agora eu convido vocês a pegarem o caderninho de vocês para a gente realizar o registro da aula de hoje. Muito bem, pessoal, então vamos registrar agora tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Primeiramente, vamos começar lá pelo objetivo. Então, o objetivo de hoje era identificar quais são os elementos da natureza e suas interligações e características. E nós identificamos aí hoje 4 elementos da natureza, não é mesmo? Então, vocês terão 3 minutinhos para realizar o registro no caderno de vocês.
registrar o que nós aprendemos hoje. Os elementos da natureza estão interligados, ou seja, um irá interferir no desenvolvimento do outro, e também a degradação de um desses elementos interfere nos demais. Ou seja, a poluição, a destruição das árvores, o desmatamento, tudo isso irá interferir no funcionamento desses elementos da natureza. Vocês terão então 4 minutinhos para registrar no caderno de vocês. pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e eu quero agradecer muito a participação de vocês até aqui. Vejo vocês em uma próxima aula de Geografia. Até mais! Vem aí, Educação Física. Senhoras e senhores, respeitável público,
tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, da Escola José Hoffmann, e eu, junto com a professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas, e a professora Mayra, da Escola Aldo Bonde, fizemos uma aula bem especial para vocês hoje. Vocês aí de casa sabem qual é o tema da aula de hoje? Isso mesmo, o circo! Você já foi em um circo? Você já viu o circo na TV ou em algum desenho? O circo é um espetáculo, um grande espetáculo que envolve vários artistas, como o malabarista, o equilibrista, os acrobatas, os dançarinos, o mágico e também o palhaço, entre outros artistas. E na aula de hoje, nós vamos confeccionar um material utilizado pelos malabaristas. Mas o que é malabaristas, professora? Malabarista é um artista que tem grandes habilidades com o corpo e com os materiais que ele usa. Ok? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de durex, tesoura sem ponta, barbante. Se você não tiver barbante, você pode usar cadarço, também serve, tá? Um outro fio que você tem. Você vai usar jornal ou papel em branco mesmo ou folha de revista, tá? E para o rabinho dela que a gente vai fazer, a gente vai usar, pode usar papel crepom ou sacola ou até mesmo jornal. O que nós vamos fazer hoje, professora? Nós vamos confeccionar o swing poi, ou também conhecido como banlangandã. Você já conhece? Então é isso. Como que nós vamos fazer, professora? Então, o primeiro passo, você vai pegar o papel crepom. No meu caso, eu vou fazer com papel crepom, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com a sacola, tá? Você vai pegar a sacola, cortar essas pontinhas aqui e cortar os fundos e cortar a lateral. Ela vai ficar desta forma, tá? Você pode recortar mais ou menos umas 5 tirinhas, 5, 6, 7, tanto faz, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com o papel crepom. Eu vou cortar mais ou menos assim, 2 dedinhos, tá? Vou recortar aqui. Você faz lá com a sua sacola daí, tá bom? Eu vou fazer com o papel crepom. A grossura também, você que vai decidir. Você pode fazer mais fininho, mais grosso, que o efeito vai dar um efeito diferente também, mas vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Ele vai ficar um pouquinho grande e eu vou dobrar ele no meio, tá? Para ele não ficar muito comprido. Aí, ele vai ficar desta maneira. Aí eu vou pegar a pontinha aqui, vou pegar o durex, pegar um pedacinho de durex e separar ele aqui. Assim. Vou deixar ele do ladinho e vou pegar o jornal. Você vai precisar de 2 folhas, tá? Se você for usar a folha de papel, você vai precisar de 3 a 4 folhas, tá? Mas no jornal apenas 2. Então, você vai marcar aqui 2 dedos, dobrar o jornal, marcar 2 dedos e vai dobrar ele desta forma, até o finalzinho da folha. Vai apertando bem, para ele ficar bem firminho. Aí, terminando, você vai virar ele assim e vai marcar 4 dedos e vai dobrar ele no outro sentido, até o final. Aí, ele vai ficar assim. Tá? Você aperta ele bem
Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui a última parte, vai colocar a fita aqui dentro, vai pegar o durex, eu já separei aqui, vai pegar o durex, vai colar bem. Na verdade, a professora esqueceu de uma coisa. Aqui, antes disso, a gente vai pegar o barbante, tá? Vai pegar o barbante, não corta ele ainda. Você vai amarrar a pontinha. Bem amarrada, bem forte, para ela não ter perigo de escapar quando a criança estiver, quando você estiver brincando, tá? Dá um nó bem forte. Isso. A pontinha aqui você pode cortar, se sobrar. Aí, agora sim, você vai pegar lá e vai colar. Cole de uma forma que o papel fique de um lado e o fio do outro. Se ele ficar do mesmo lado, não vai dar certo, tá? Tem que ficar do lado contrário. Então, você vai colar, bem colado. O fio tem que ficar bem no meio e bem preso para não ter perigo de escapar, tá? Tem outras formas de amarrar, mas assim é um pouquinho mais fácil. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Aí você vai dobrar ele de novo, vai pegar o durex, vamos achar a ponta, que a ponta sempre some quando a gente precisa. Achei, aqui. Vamos lá. Eu tenho fita colorida, mas se você não tiver, pode usar a que você tiver em casa mesmo, tá? Aí, achei, aqui. Você vai enrolar várias vezes, tá? Até ele ficar bem firminho. E é legal que você usa fita colorida também, para ele dar uma cor no brinquedo. Você aperta bem, enrola toda essa parte do jornal. Prontinho. Cortou aqui. Deixa o fio bem no meio, ajeita lá. Fazendo isso, nós vamos marcar o tamanho de um braço, mais ou menos, e vai cortar o fiozinho aqui. Agora, nós vamos fazer um pedacinho aqui para a criança pegar, para você pegar. Então, você vai medir a sua mão, tá? E vai dar um nozinho aqui, na pontinha. E pronto, está pronto o nosso Swing Poi. E o que nós podemos trabalhar brincando de Swing Poi? Com o Swing Poi, você está trabalhando coordenação motora dos membros superiores. O que são membros superiores, professora? Os braços. Nós trabalhamos muito a coordenação motora, a flexibilidade, porque a gente pode fazer vários movimentos legais com o Swing Poi. Está trabalhando também a atenção, a criatividade, porque você cria movimentos, você também está trabalhando. E também é uma brincadeira muito divertida. Agora, vamos testar o Swing Poi? Agora, eu estou aqui com a professora Mayra e com a professora Josiele e elas vão demonstrar alguns movimentos que a gente pode fazer com o Swing Poi. Lembrando que a professora fez apenas um, mas você deve confeccionar aí em casa 2, ok? Então, vamos lá. O primeiro movimento que elas vão fazer é com a mão direita, tá? Vai girar o Swing Poi para trás, girando o Swing Poi para trás. Isso! E em casa você tem que prestar atenção para não bater em alguém, né? Aí, agora você vai girar para frente. Isso!
Agora, você vai fazer um movimento por cima da cabeça. Muito cuidado para não encostar na amiga. Isso, muito bem, professoras. Agora, por baixo, vai fazer um círculo embaixo. Isso. Agora vai fazer o movimento do 8, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Cuidado para não bater na perna. Agora nós vamos fazer tudo com a outra mão. Lembrando que a direita das professoras é essa que elas estão segurando, mas de você aí de casa é a outra, né? Agora com a mão esquerda. Para trás, girando para trás, girando para trás. Isso, girando para frente. Por cima da cabeça. Com a esquerda é um pouquinho mais difícil, tá? Mas você tenta aí. E por baixo, fazendo um círculo. Muito bem. Agora você vai pegar o outro Singpoi e vai ficar nas duas mãos. Um pouquinho mais difícil. Você vai para trás. Isso. Vai devagarinho até conseguir. Agora para frente. Isso. Muito bem. E agora vou lançar um desafio para você. Fazer movimentos livres. Você pode fazer movimentos com o corpo junto, balançando o Singpoi. Pode fazer, professoras. Pode dar volta no lugar. Muito bem. São as malabaristas da Escola Aldo Bonde e da Escola Cláudio Mascarenhas. Muito bem, professoras. Aí, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau.